Hibiki corre desesperadamente através de um campo verdejante enquanto um coelho com chifres o persegue de perto. O jovem se pergunta onde diabos ele foi parar enquanto tenta recuperar o fôlego. De repente, uma interface digital translúcida aparece diante de seus olhos, identificando a criatura. Por um golpe de sorte, ele cai acidentalmente sobre o monstro, derrotando-o com o peso de sua mochila. Ao tentar usar seu celular, ele percebe que não há sinal, confirmando que não está mais no Japão. A voz em sua cabeça revela que o chão sob seus pés é na verdade um monstro de nível 273. Ele descobre que sua classe é avaliador, uma profissão que ele nunca ouviu falar antes. Tentando ativar habilidades com nomes pomposos, ele acaba se sentindo apenas envergonhado no meio do nada. O mapa mental que ele possui o ajuda a encontrar uma estrada, mas sua coordenação motora o trai novamente. Um cão musculoso e faminto surge das sombras, pronto para fazer de Hibiki sua próxima refeição. Um disparo certeiro de luz atravessa a cabeça da fera, salvando a vida do garoto no último segundo. No topo de uma rocha, uma bela elfa segura seu arco, observando com curiosidade. Hibiki agradece rapidamente, mas não consegue tirar os olhos das orelhas pontudas da garota. Ela se apresenta como Emiya e pergunta como um humano tão jovem sobreviveu ao Prado Devorador. A palavra cosplay não faz sentido para ela, deixando claro o abismo cultural entre os dois. Hibiki usa sua avaliação nela e fica boquiaberto ao descobrir que ela tem 56 anos. Ignorando o choque dele, Emiya o abraça para confortá-lo, pensando que ele é apenas uma criança de 10 anos. Ele tenta explicar que na verdade tem 16, mas a elfa parece ter dificuldade em acreditar. Durante a noite, eles compartilham uma refeição feita com a carne do coelho que ele caçou mais cedo. Emiya explica que eles estão no reino de Abarásia e que ele é considerado um adulto por lá. Hibiki menciona o Japão, mas percebe pelo olhar dela que seu lar está muito além desse mundo. A elfa ativa um feitiço de barreira para protegê-los enquanto dormem na floresta perigosa. Hibiki tem visões de seus amigos na escola, questionando se eles sentem sua falta. Ele acorda abruptamente com o impacto de um botão da roupa de Emiya que se soltou. Utilizando o dicionário de sua habilidade, ele descobre que sua classe de avaliador é de Rank B. No entanto, a classe é descrita como inadequada para combate, o que o deixa preocupado. Pela manhã, Emiya percebe que sua roupa estava aberta e tenta se recompor rapidamente. Hibiki devolve o botão, e os dois partem em direção à cidade de Owl. Durante a caminhada, Emiya fica chocada ao saber que ele possui um mapa mundi de Rank A. Ele não entende por que ela está tão surpresa, já que para ele é apenas um GPS mental. A elfa explica que aventureiros matariam para ter uma habilidade de exploração tão poderosa. Hibiki brinca sobre a falta de amigos dela, mas logo se autodeclara seu primeiro amigo. O mapa de Hibiki detecta algo extremamente raro por perto, um coelho de chifre cristal. Emiya explica que essa criatura vale uma fortuna em moedas de ouro. Eles se aproximam com cautela, usando as habilidades de ocultação da arqueira. Hibiki nota que o coelho tem a habilidade fuga, tornando-o quase impossível de acertar. Emiya prepara seu arco espiritual, canalizando o poder do vento em uma flecha de luz. O coelho escapa no último milissegundo, deixando os dois frustrados. Hibiki se oferece como isca, confiando em sua análise de que o monstro é burro. A fera avança em alta velocidade, caindo exatamente onde eles planejaram. Emiya dispara o golpe final, derrotando a rara criatura e garantindo o prêmio. Uma sequência de notificações de nível sobe diante de Hibiki, transformando seu status. Eles comemoram juntos, embora o botão de Emiya insista em cair mais uma vez. Longe dali, um homem loiro observa tudo, chamando a jornada de Hibiki de apenas um tutorial. Uma nova personagem chamada Evil se prepara para sua primeira missão na guilda, buscando alguém especial. Hibiki observa as orelhas pontudas de Emiya com uma curiosidade quase hipnótica. Ele pergunta hesitantemente se ela está apenas usando algum tipo de fantasia elaborada. Emiya inclina a cabeça para o lado, sem entender o significado da palavra cosplay. A voz misteriosa em sua mente subitamente se ativa, oferecendo-se para avaliar a elfa à sua frente. Os dados revelam que aquela jovem e bela arqueira tem, na verdade, 56 anos. Hibiki esfrega os olhos, incapaz de conciliar a aparência juvenil dela com aquela idade avançada. Emiya explica que eles estavam sobre o Devorador do Labirinto, um monstro gigantesco que se camufla como o próprio chão. Com um gesto maternal, ela o puxa para um abraço, chamando-o de criança corajosa por ter sobrevivido. Ele tenta se afastar, explicando que na verdade possui 16 anos de idade.
Emiya arregala os olhos, percebendo que ele já é tecnicamente um adulto pelas leis do reino de Abarásia. Conforme a noite cai, os dois se sentam ao redor de uma fogueira improvisada para compartilhar uma refeição. Hibiki saboreia a carne do coelho que caçou, sentindo o calor reconfortante do fogo. Ele menciona vir de um lugar chamado Japão, mas percebe que o nome não significa nada para a elfa. A ficha finalmente cai para o jovem estudante, ele realmente foi transportado para outro mundo. Emiya traça símbolos no ar, ativando um feitiço de proteção que brilha suavemente ao redor do acampamento. Enquanto Hibiki dorme, ela observa suas roupas estranhas, perguntando-se se ele é o presente prometido pelos espíritos. Em seus sonhos, Hibiki se vê de volta ao Japão, ouvindo as provocações amigáveis de seus colegas de escola. Ele lembra do brilho intenso que o envolveu no último dia antes das férias de verão. Ele percebe que um botão da roupa de Emiya se soltou e o atingiu enquanto ela se espreguiçava. Emiya percebe sua túnica aberta e a fecha rapidamente, com o rosto corado de vergonha. Hibiki devolve o botão solenemente, tentando ignorar a situação constrangedora. Eles retomam a caminhada em direção à cidade de Owl, seguindo por atalhos densos na mata. Hibiki pergunta sobre o perigo de monstros e Emiya garante que sua proteção é absoluta. Ela pergunta como ele sabia da localização dos perigos antes, e ele revela sua habilidade Mapa Mundi. Emiya quase tropeça ao ouvir que ele possui uma habilidade passiva de Renka. Hibiki minimiza o poder, dizendo que só serve para ver onde ele já pisou e quem está por perto. A elfa explica que qualquer aventureiro de elite daria a vida por um rastreador tão preciso. Hibiki pergunta o que exatamente define um aventureiro, deixando Emiya em novo estado de choque. Ele rapidamente pede ao sistema uma explicação rápida sobre as guildas e classes. Emiya ri, concluindo que ele é um jovem completamente sem noção e ignorante das regras básicas. Hibiki rebate a provocação perguntando se ela tem algum amigo, o que a atinge como uma flecha no peito. O silêncio dela confirma que a elfa é, na verdade, uma andarilha solitária. Para animá-la, ele declara que agora eles são amigos oficiais de jornada. O rosto de Emiya se ilumina com uma alegria pura e radiante. Subitamente, o mapa de Hibiki começa a piscar com um ícone dourado e raro. Ele identifica a presença de um coelho de chifre cristal escondido nos arbustos próximos. Emiya sussurra que essa criatura vale uma fortuna em moedas de ouro. Hibiki usa sua avaliação para descobrir que o coelho possui uma habilidade de fuga quase instantânea. Eles trocam um olhar de cumplicidade, prontos para sua primeira caçada estratégica juntos. Hibiki se prepara para servir de isca, sabendo que um movimento errado pode arruinar tudo. Ao longe, olhos desconhecidos observam o progresso do jovem avaliador com um interesse sombrio. O vento soprava frio enquanto Hibiki sentia o peso de olhares invisíveis escondidos na penumbra da floresta. Emiya sinalizou para que ele se abaixasse, seus sentidos de elfa detectando uma anomalia de mana à frente. Hibiki ativou sua habilidade de avaliação, sentindo as correntes de dados fluírem diante de seus olhos. Um brilho intenso surgiu no horizonte, revelando a presença de uma criatura que ele só conhecia por lendas. As estatísticas do monstro apareceram flutuando, mostrando um nível muito superior ao que Hibiki esperava. Ele percebeu que aquele era o lendário coelho de chifre cristal, um monstro de elite raro. Emiya preparou seu arco espiritual, a corda feita de luz pura estalando com poder concentrado. Ela sussurrou para Hibiki que precisava de um ponto fraco exato para atravessar a armadura mágica da fera. Hibiki fechou os olhos por um segundo, forçando sua mente a processar o mapa tridimensional do corpo do inimigo. Ele encontrou uma pequena fissura na base do chifre, onde o fluxo de mana era instável. Com um comando de voz firme, ele direcionou as coordenadas de ataque para a mente de Emiya. O coelho percebeu a presença deles e disparou um raio de energia destrutiva pelo chifre. Emiya saltou graciosamente entre os troncos das árvores, desviando do ataque mortal com facilidade. Hibiki rolou pelo chão, sentindo o calor do raio passar a poucos centímetros de seu corpo. No ápice de seu salto, Emiya disparou a flecha de luz que brilhou como uma estrela cadente. O projétil atingiu exatamente o ponto fraco identificado por Hibiki, fazendo o chifre rachar violentamente. O monstro soltou um grito ensurdecedor que ecoou por todo o labirinto florestal. Aproveitando a brecha, Hibiki correu em direção à fera, sacando sua faca curta de iniciante. Ele sabia que o golpe final precisava ser dado por ele para maximizar o ganho de experiência. Emiya deu cobertura com mais 3 disparos rápidos que mantiveram o coelho atordoado no lugar.
Hibiki saltou sobre as costas da criatura e enterrou a lâmina no núcleo de mana exposto. O corpo do coelho de chifre cristal se dissolveu em milhares de partículas de luz azulada. De repente, dezenas de telas de notificação começaram a aparecer diante de Hibiki sem parar. O som de sinos de nível subindo preencheu seus ouvidos, indicando um progresso sem precedentes. Ele havia saltado do nível 5 diretamente para o nível 25 em um único combate. Emiya desceu da árvore e caminhou até ele com um sorriso de satisfação no rosto. Ela elogiou sua coragem, admitindo que nunca tinha visto um avaliador tão preciso em combate. Hibiki notou que novas habilidades foram desbloqueadas em sua árvore de talentos. Uma das habilidades chamava-se Olhar do Destino, permitindo prever movimentos inimigos. Eles decidiram acampar naquela noite para descansar e processar os novos poderes adquiridos. Enquanto a carne de monstro cozinhava, Hibiki sentiu que finalmente pertencia àquele mundo. Emiya explicou que agora eles poderiam aceitar missões de rank mais alto na guilda. A ideia de explorar novos horizontes encheu o coração do jovem com uma nova determinação. Ele se lembrou de sua vida antiga na Terra e como tudo parecia sem cor em comparação a isso. Hibiki agradeceu a Emiya por não tê-lo abandonado quando ele era apenas um fardo. Ela riu e disse que sua intuição de elfa raramente falha sobre o potencial das pessoas. No entanto, ela o alertou que o mundo além daquela floresta era muito mais perigoso. Hibiki afirmou que, com suas habilidades e a ajuda dela, ele estava pronto para qualquer desafio. O sol começou a surgir no horizonte, marcando o início de uma nova era para a dupla dinâmica. Hibiki agora não era mais apenas um avaliador provisório, mas o arquiteto de seu próprio destino. Ele sorriu para a jornada que o aguardava, sabendo que sua verdadeira aventura estava apenas começando. Com um último olhar para o mapa que agora brilhava com infinitas possibilidades, ele deu o primeiro passo para a glória. Assim termina a crônica do despertar, onde a fraqueza se tornou a maior força de um herói improvável.